A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a sua vida. Meus queridos, eu quero meditar com vocês hoje sobre pecados ocultos. Estou lendo no livro de Josué, no capítulo 7, versículo 20 e 21, e eu gostaria de ler a palavra do Senhor agora com vocês. Josué, capítulo 7, versículo 20 e 21 diz assim: Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Eu grifei algumas palavras desse versículo 21, e eu quero meditar com você. Primeiro, no versículo de número 20, Acã confessa diante de Josué e de toda a congregação. Ele diz: verdadeiramente pequei contra o Deus de Israel. A pergunta que eu quero te deixar é essa. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Acã confessou. A consequência do pecado é outra coisa. Ele foi apedrejado juntamente com a sua família e morreram todos. Mas eu quero te deixar esta pergunta: Acã, ele foi salvo ou não? No versículo 21, eu grifei algumas palavras e eu quero meditar com você sobre o caminho do pecado. Aqui está escrito: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Eu grifei a palavra vi. Por quê? Porque primeiro nós olhamos, primeiro nós contemplamos. E aí ele segue dizendo, ele viu o quê? Uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, vírgula. Aí ele diz: cobicei-os e tomei-os. Eu marquei cobicei-os e tomei-os. Ponto e vírgula. E eis que estão escondidos na terra, escondidos, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Preste bem atenção. Primeiro nós olhamos, contemplamos. Quando enche os nossos olhos, quando aquilo que nós contemplamos nos agrada, então nós passamos a cobiçar. Entra no nosso coração, entra no nosso entendimento. Depois de olharmos, depois de cobiçarmos, aí então nós tomamos e cometemos o ato, o pecado. Depois de olharmos, depois de cobiçarmos, depois de tomarmos e cometermos o pecado, nós tentamos esconder. Esconder de quem? Esconder de Deus, esconder dos pastores, do esposo, da esposa, da comunidade. Esconder. Tentamos ocultar. E isso é um grande erro. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. O diabo nos engana. E quando nós ocultamos, nós pagamos um alto preço. E por causa disso, tem muita gente sofrendo dentro das igrejas, sofrendo na família, levando consequências à esposa, ao esposo, aos filhos. Foi assim com Acã. Ele omitiu, ele escondeu, mas depois ele pagou um alto preço.
porque ele, juntamente com esposa e filhos, foram apedrejados. O homem tem por hábito de esconder os seus pecados, achando que Deus não vê nada, mas Deus é aquele que enxerga todas as coisas. A palavra de Deus diz que os olhos dele estão sobre toda a face da terra. Não há nada oculto diante do nosso Deus. Podemos esconder das pessoas, podemos esconder da nossa igreja, do nosso pastor, até da esposa, do esposo, dos filhos, mas não podemos nos ocultar diante dos olhos do Senhor. A consequência vem. Foi assim com Adão e Eva, quando cometeram o pecado e se esconderam de Deus. Foi assim com Davi, quando comete um adultério com Batseba, comete um homicídio mandando Urias para frente da batalha e o matando, e tentando ocultar o seu pecado. Mas tudo está nu diante dos olhos do Senhor. E um dia, tudo virá à tona, e a consequência do pecado, nós não temos como nos livrar dela, mas é melhor passarmos as consequências e termos paz com Deus e uma consciência livre de acusação. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, nos reconciliou com Cristo e nos dá direito de, ainda que pecarmos, de buscarmos o perdão e sermos alcançados pela misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe